Olá, estamos novamente aqui com mais um conteúdo para vocês. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre fundos imobiliários, de tijolos e de papéis. Vai ser um vídeo explicativo. Vou tentar explicar o que são esses fundos imobiliários, onde ele investe os seus recursos, né? E qual dos segmentos é melhor para investir. Em qual deles conseguimos uma melhor rentabilidade? Ou no final das contas, seria melhor investir nas duas categorias? Enfim, essa explicação vai ser direcionada a pessoas que estão bem no começo mesmo dos investimentos e ainda não sabem o que são essa classe de ativos de renda variável. Não sabem a estratégia de cada segmento. Então, vou tentar nesse vídeo explicar de uma forma fácil de entender para que vocês decidam se compensa investir o seu dinheiro nesses tipos de ativo. Então, pessoal, vocês estão gostando do assunto e acham que vai ser útil para vocês? Eu já peço o seu like e que se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo e ative as notificações para começar a receber os novos conteúdos do canal. Fazendo isso, vocês ajudam muito o engajamento do canal, faz com que o YouTube entenda que nossos vídeos são relevantes e entregue nosso conteúdo para mais e mais pessoas, tá ok? Agora vamos para a nossa vinheta e em seguida continuaremos com o conteúdo. Então, pessoal, vamos começar pelos fundos imobiliários de tijolos. Os fundos do segmento de tijolo são compostos por imóveis físicos, aqueles imóveis feitos de tijolos mesmo, que a gente pode ver, passar a mão nas suas paredes assim, né? E os ativos que podemos citar nesse tipo de fundo são os shopping centers, os galpões logísticos, os prédios de lajes corporativas, que são aqueles enormes prédios, né? Que em cada andar tem vários escritórios. E também tem os prédios de agências bancárias, de hospitais, entre outros. E basicamente o objetivo de um fundo de tijolo é obter retorno com a alocação dos seus ativos imobiliários. Ou seja, a receita com o aluguel dos imóveis vai para o patrimônio do fundo e é distribuída aos seus investidores, né, aos seus cotistas, em forma de rendimentos, de acordo com a quantidade de cotas que cada um possui. Então é aquele negócio, pessoal, se você compra apenas uma cota de um fundo imobiliário, não vai querer receber um rendimento alto, não é verdade? Pois, como foi falado, o valor recebido dos rendimentos, que na verdade são os aluguéis, né, provenientes dos imóveis, vai ser de acordo com a quantidade de cotas que você comprou daquele fundo. Agora vamos entender os fundos imobiliários de papéis. Fundos de papéis, também conhecido como os fundos de recebíveis imobiliários. Esses fundos, pessoal, basicamente investem os seus recursos comprando dívidas de empreendimentos imobiliários e distribuindo os lucros, ou seja, os juros, né, recebidos dessas dívidas aos seus cotistas. Os fundos imobiliários de papéis, em vez de investir em imóveis físicos, investem os seus recursos em títulos financeiros relacionados ao mercado imobiliário. Esses títulos podem incluir letra de crédito imobiliário, que são as LCIs, os certificados de recebíveis imobiliários, que são os CRIs, e também as letras hipotecárias, que são as LHs. Quando as empresas do setor imobiliário, né, as construtoras, realizam empreendimentos, precisam de recursos para dar andamento aos seus projetos. E aí é quando emitem, né, esses títulos que são os CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários, onde são comprados por securitizadoras e também pelos fundos imobiliários de papéis. Esses títulos representam uma espécie de pacote de receitas futuras das empresas, como aluguéis ou parcelas pelas vendas dos apartamentos. Em geral, o papel embute um rendimento mensal pré-fixado e a correção monetária por um indicador, que normalmente é a taxa CDI ou o IPCA. Então, de uma forma bem simples de entender, pessoal, os fundos imobiliários compram essas dívidas, né, das construtoras emitidas através de CRIs e vão receber o montante juntamente com os juros que foram embutidos na venda dos imóveis, corrigido normalmente pelo CDI ou pelo IPCA. E aí vem aquela dúvida, né? Qual o melhor fundo imobiliário para investir? Fundo de papel ou fundo de tijolo? Então a melhor resposta, pessoal, seria ter os dois segmentos em carteira, né? Tanto o fundo imobiliário de tijolo como de papel. Só que para os investidores iniciantes que estão começando agora a investir em renda variável, em especial os fundos imobiliários, uma boa opção é manter uma posição maior em fundos de tijolos.
Em comparação aos fundos de papéis, os fundos de tijolos têm um dividend yield menor. Eles pagam um pouco menos, mas em compensação são menos arriscados. Os fundos de tijolos repassam o reajuste da inflação em seus aluguéis e também tem a valorização dos seus imóveis, conseguindo assim sempre aumentar o patrimônio do fundo, o que não acontece com os fundos de papéis, pois a tendência é manter o valor patrimonial constante, pois como eles atribuem todos os lucros e as correções monetárias de suas operações, não há acúmulo no valor patrimonial para aumentá-lo no longo prazo, pois como a gente sabe, dívida é dívida, não tem aumento e só repassam a inflação quando a taxa Selic sobe. Agora, pessoal, se tratando de rentabilidade, quando a taxa Selic está alta, os fundos de papéis tendem a ter uma performance melhor e uma maior distribuição nos seus rendimentos. Então, pessoal, o melhor cenário é ter os dois segmentos em carteira. A diversificação sempre será o melhor negócio. Agora, pessoal, além desses dois tipos de segmentos, tijolo e papel, existe outro tipo de segmento, que é o fundo de fundos, ou FOFs, como são conhecidos. Os fundos de fundos investem os seus recursos em cotas de outros fundos imobiliários, podendo ser tanto de tijolo como de papel. Isso quer dizer que os FOFs não utilizam os seus recursos para construir e explorar os imóveis economicamente. E também não compra produtos do mercado imobiliário, como LCIs, CRIs, por exemplo, Praticamente todo o patrimônio de um fundo de fundos é direcionado para comprar cotas de outros fundos imobiliários, seja de tijolo ou de papel, com o intuito de ganhar com a sua valorização e o recebimento dos seus proventos. Então, a responsabilidade do gestor será escolher e administrar carteiras de fundos imobiliários selecionados. Então, quando você adquire cotas de um fundo de fundos, você automaticamente está exposto a vários fundos imobiliários. A receita e os rendimentos vindos desse tipo de fundo vêm dos proventos recebidos dos fundos imobiliários que ele possui em carteira. Então, existem algumas vantagens de se investir em FOFs, como por exemplo, a diversificação, Como eu falei, por meio de uma única cota, você se expõe a vários segmentos de fundos imobiliários. E é uma porta de entrada para a renda variável, Pois são de fácil entendimento, onde o gestor trabalha procurando sempre o melhor, oferece uma boa diversificação e boas alternativas para quem está começando a investir em renda variável. Então, pessoal, essa foi uma breve explicação sobre o que é fundos de tijolos, fundos de papéis e também sobre os fundos de fundos, os FOFs. Então, pessoal, na minha opinião, uma boa carteira de fundos imobiliários tem que ter os dois segmentos, tanto tijolos como papel. E também esse último segmento que eu expliquei para vocês agora, o fundos de fundos, que investem em cotas de outros fundos imobiliários, eu acho que é uma boa para diversificar ainda mais a carteira, tá ok? E o vídeo de hoje foi esse, espero que tenha gostado e não se esqueçam de deixar o seu like e os comentários a respeito do conteúdo. Pessoal, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.